Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Versículo 18 de Hebreus 12: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao sonido da trombeta, e à voz das palavras, a qual os que ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado, ou passado com um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Essa foi a maneira como a lei chegou até Moisés e até o povo de Israel. A lei não chegou na maciota, a lei chegou mesmo para arrebentar. Então era algo que assustador, porque colocava aquilo que o homem era incapaz de fazer, que era cumprir as demandas de Deus. E é muito grande o contraste da lei e da graça, porque a graça não chegou assim. A graça não veio com acesa em fogo, escuridão, trevas, tempestade, mas somente para o Senhor é que essas coisas passaram sobre ele. E uma coisa importante, quando fala aqui de tempestade, de trevas e tempestades, de escuridão, mostra muito bem como era a lei, que havia uma dificuldade de se identificar realmente as coisas. Ela estava envolvida num véu de escuridão, de trevas, de neblina e de uma tempestade violenta. Então você imagina você querendo dirigir à noite no meio de uma tempestade. Quem já pegou uma tempestade à noite dirigindo, é horrível. Você não sabe mais onde está a estrada. Você não sabe se está na estrada, se já saiu dela. Você não sabe nada, porque o farol não ilumina mais, ele bate na chuva, né, e retorna. É coisa aterradora dirigir à noite numa tempestade. Eu, quando às vezes tive essa experiência, eu acabava encostando em algum posto de gasolina, porque é perigoso mesmo. Você perde a noção de localização espacial. Inclusive, isso aí acontece com pilotos de avião também, quando entram numa nuvem. Aviões pequenos, o piloto entra na nuvem, ele perde a noção de localização espacial. Ele não sabe que lado é o lado para cima, que lado é o lado de baixo, e ele acaba causando um acidente. Então é importante entender que a maneira como a lei chegou já tinha uma assinatura que não era nada agradável para o homem, era aterrorizante para o homem. E inclusive uma trombeta, né, sonido de trombeta, a voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais. Imagina, devia ser algo extremamente irritante, extremamente ensurdecedor, esse som de trombeta, essa voz trovoando na cabeça deles. Então, uma pessoa que fala de querer seguir a lei, ela não sabe o que é a lei. Ela não sabe como foi dada a lei. E como foi aterrorizante, como foi terrível para os que estavam lá, ao pé daquele monte, quando viram que até mesmo um animal, se o animal tocasse o monte, ele tinha que ser morto. Ele era morto. Isso um animal burro, né, que não entende as coisas. Quanto mais um ser humano que entendesse as coisas, não podia tocar o monte também. Então, essa era a lei. É bom que a pessoa fique bem ciente do que ela está fazendo quando tenta usar da lei de Deus como maneira de se justificar diante de Deus. A cena era tão terrível, tão assustadora, que até Moisés estava tremendo. No versículo 21 fala assim: era tão terrível a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Imagina Moisés tremendo de medo. Moisés de medo.
aquele que falava com o Senhor, que o Senhor falava com ele, cara a cara, e ele tremendo de medo agora. Por quê? Porque ali era a lei. E a lei, ela tem que ser terrível. Principalmente quando ela exige coisas que o homem é incapaz de cumprir. E a lei, o homem é incapaz de cumprir. E ele fala aqui no versículo 22, completando o 18, que fala: porque não chegastes ao monte palpável, aceso em fogo, etc. E o versículo 22 fala: mas chegastes ao monte Sião. Esse é o outro monte. Esse não é o monte que Moisés recebeu a lei. Esse é o monte que fala de graça, que é onde está Jerusalém. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos. Nós sabemos que quando o Senhor veio ao mundo, houve uma revoada, vamos dizer assim, de anjos, né? Anunciando a sua chegada, e louvando e dando glórias e tudo mais, porque tinha chegado aquele que era para ser o rei de Israel. Então a visão de anjos que os pastores tiveram à noite não foi aterradora, mas aqui no monte, esqueci o nome do outro monte agora, aqui no monte que Moisés recebe a lei, ela é uma visão aterradora. E ele fala aqui no versículo 23 também, de Hebreus 12, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus o juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Esses também são redimidos, são salvos. A primeira parte fala da igreja, não é? E aos espíritos dos justos aperfeiçoados, eu entendo que seriam aqueles que são citados no capítulo 11, no final do capítulo 11, quando fala dos justos, versículo 39, Hebreus 11, 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então, a própria redenção desses mártires mencionados no capítulo 11, ela está atrelada também à igreja, aos que vieram depois, mas numa dispensação bem superior, não é? E que creram no Senhor Jesus Cristo, porque conheceram quem era realmente esse. Os primeiros tiveram uma fé, mas só sem saber quem era exatamente esse que Deus enviaria. Mas hoje nós temos esse privilégio altíssimo de conhecermos esse que Deus enviou ao mundo, o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, que é o mediador, no versículo 24, a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel. É sempre importante lembrar que a nova aliança não foi feita com a igreja, a nova aliança foi feita com Israel, porque a igreja não teve uma velha aliança. Israel teve, mas a igreja não. Mas essa nova aliança, os benefícios dela, também são desfrutados pela igreja que veio depois, sem ter tido uma velha aliança. No versículo 24 fala: e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue de aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Isso é interessante quando a gente vai lá para Gênesis. O que nós encontramos em Gênesis capítulo 4? Gênesis capítulo 4, versículo 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? O Senhor fez uma pergunta retórica, o Senhor sabia a resposta. Ele queria ver a reação de Caim. E no versículo 10, e disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Clama por vingança, né? Porque isso aqui, o sangue de Abel, clamava por vingança. E quando nós lemos agora aqui no nosso capítulo 12 de Hebreus, no versículo
no versículo 24, ele nos fala de Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Por que o sangue da aspersão é melhor do que o sangue de Abel? Porque o sangue de Abel era um sacrifício que cobria de forma temporária, né? Que atendia às demandas de Deus de forma temporária, como eram todos os sacrifícios do Antigo Testamento, antes de Cristo. Mas o sacrifício de Cristo, ele traz junto com ele a mensagem de perdoados para todo sempre. A sua cobertura é eterna. Por isso que é um sacrifício perfeito, eficaz e duradouro. Mas também uma outra coisa é que o sangue de Abel, ele clamava por vingança. E o sangue de Jesus clama por misericórdia, perdão e paz. Porque na cruz ele falou: Pai, eles não sabem, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então a distinção é muito importante do sangue de qualquer outro sacrifício que foi feito antes e o sangue desse Cordeiro de Deus perfeito que morreu numa cruz. Porque ele morreu, o seu sangue foi derramado, mas o seu sangue não clama por vingança. Pelo contrário, o seu sangue traz perdão, traz redenção, traz graça. E assim é que nós desfrutamos hoje dessa graça e desse perdão completos. E quando no versículo 25 ele fala: vede que não rejeiteis ao que fala. Porque é tão importante o que Deus fala aqui, que a rejeição é fatal. É fatal. Não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Depois que eu fiz um vídeo, que era um recorte, inclusive, acho que da última live, falando do profano Esaú, versículo 16 fala: e ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura, porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado porque não achou lugar de arrependimento. Então alguém contestou, né? Mandou para mim uma mensagem, falou assim: como assim? Mas Deus, ele se arrependeu e Deus não perdoou? Que Deus é esse, né? Porque sempre fala de perdão, de arrependimento e perdão. Por que não perdoou Esaú, né? Porque ele não estava arrependido, ele estava com remorso, mas não com arrependimento divino operado por Deus no seu coração. Ele tinha remorso apenas de ter perdido a bênção. Então, se esse que perdeu a bênção não tinha mais lugar de arrependimento, quanto mais hoje um que rejeita a mensagem vinda do céu, a mensagem desse sacrifício já consumado. Vede que não rejeiteis ao que fala no versículo 25, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus. Não tem alternativa. Não tem alternativa. Normalmente a gente faz confusão com a palavra opção e alternativa. Na opção você tem muitas opções. Alternativa você só tem uma, você está indo... nesse sentido, a única alternativa é ir no outro sentido. Então não tem alternativa para quem rejeita hoje o Evangelho, para quem rejeita a graça de Deus, porque são séculos e séculos de provas que Deus deu da sua ação na terra, chamando pecadores ao arrependimento, convertendo vidas. Séculos e séculos. Como que alguém pode hoje, de sã consciência, rejeitar, recusar a graça de Deus? Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.